Olá, meu nome é Leidiane Caramel e eu tô aqui para falar sobre o meu processo de aprendizado do Revit. Então, se você tem vontade de aprender o programa, eu vou dividir a minha experiência, o que deu certo, o que deu errado, para que você não cometa os mesmos erros. Porque no final deu mais errado do que certo, só que deu certo com bastante persistência e eu queria que alguém tivesse me dito tudo isso quando eu comecei. Eu já adianto que essa é a primeira vez que eu faço um vídeo nesse formato, então eu tava bastante tensa, tímida de falar assim com a câmera. Eu tô tentando relaxar agora, nesse momento, então eu peço a sua compreensão e vamos lá. Olá, meu nome é Leidiane, eu sou arquiteta, tenho 25 anos e há 4 anos eu trabalho com Revit. E assim como muitos estudantes e profissionais da área, eu já tive bastante dificuldade com o programa. Então eu tô aqui hoje para dividir com você a minha história e tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Então a minha história começou no início da faculdade de arquitetura. Eu sou de Campo Mourão, no Paraná, e eu me mudei para Maringá para fazer faculdade. E no início da faculdade, a gente usava bastante. A gente precisa aprender a desenhar à mão. Então, a gente não usava nenhum programa. E só que eu ouvia muito falar de AutoCAD. Eu até me lembro que teve uma apresentação que alguém já tinha um pouco de experiência, já conhecia o programa e apresentou alguma coisa no AutoCAD, assim. E eu já fiquei tipo, nossa, essa pessoa é muito boa, já tá mexendo no AutoCAD. E aí eu fiquei querendo aprender AutoCAD, só que ainda eu não podia usar para fazer os projetos em si da faculdade. Aí no segundo ano já podia usar e eu fui me virar de tentar aprender sozinha. A galera começou a fazer curso e eu tinha bastante facilidade com softwares em geral. Eu fiz um ensino médio técnico em informática e eu tinha bastante facilidade, então eu tentei ver se eu dava conta, né? O AutoCAD era um pouco complicado, a gente usava também o SketchUp para fazer a parte de modelagem 3D. Ele era bastante intuitivo, foi bem mais fácil de aprender e eu consegui me virar. Só que isso é bom que você consegue se virar, só que quando você aprende sozinho, pode também não ser tão benéfico. Se você tem um apoio, você faz um curso, você aprende muitos atalhos, muitas coisas que você conseguiria fazer sozinho, mas você aprende de um jeito mais fácil ou mais eficiente. Então, eu aprendi, eu me virei, só que eu via ao longo do meu aprendizado, eu vi que tinham formas de fazer que eram melhores do que o jeito que eu tinha aprendido sozinha. Mas, tudo bem. Deu tudo certo nessa fase. Aí eu comecei a ouvir falar sobre Revit. Eu ouvia falar, mas era uma coisa assim, mais um programa no meio de tantos, porque são tantos programas, né? Ainda mais no início da faculdade que você está em contato com tanta coisa nova, era só mais um programa na minha cabeça. Aí, com o passar do tempo, eu vi que dava para fazer coisas muito legais com o Revit. Por exemplo, eu passava tanto tempo fazendo um corte no AutoCAD e aí me mostraram que o Revit fazia sozinho. Eu não precisava mais ficar no AutoCAD fazendo. Eu tinha que entregar pelo menos uns 4 cortes por projeto. Então me mostraram que enquanto eu estava no AutoCAD, perdendo um super tempo fazendo cortes, no Revit eu desenhava uma planta baixa e eu já tinha o corte pronto, era só passar uma linha e o meu corte estava feito automaticamente. Tudo bem que a gente precisa aprender no começo, toda a lógica do desenho que precisa mostrar, espessura de linha, tudo isso. Mas era encantador. Além de que eu não ia mais precisar usar dois programas para fazer o 2D e o 3D. Igual eu usava AutoCAD e SketchUp. Então, agora no Revit eu fazia uma parede e a parede aparecia no 3D, já modelada. Então era incrível. Aí eu pensei, preciso aprender esse programa. E a minha intenção inicialmente era de aprender sozinha, assim como eu tinha feito com AutoCAD e com Sketch. Então aconteceu de naquele momento uma escola de cursos ir até a nossa faculdade, eles deram uma palestra e no final eles fizeram um sorteio de bolsas para os cursos que eles davam. E tinha o Revit, e eu tava doida para aprender o Revit. E aí eu ganhei? Claro que não. Tem uma amiga, não sei se vocês têm uma amiga dessa, mas eu tenho, que ela é muito sortuda, ela ganha tudo, se tem sorteio, se tem, sei lá, rifa,
bingo, qualquer coisa é ela que ganha. Então, ela é a dona da sorte, foi ela que ganhou o curso. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Pelo menos ela é do meu grupo. Então, ela foi, fez o curso e a gente começou a usar o Revit no nosso grupo para fazer os nossos projetos. Então, eu pensei, ela tá aprendendo, eu vou me virar e vamos fazendo. E foi, aconteceu, a gente tava avançando, tava evoluindo. Só que a faculdade de arquitetura é uma loucura, né? É muita coisa acontecendo, não é só o projeto arquitetônico, tem muita coisa. Aí a gente estava com os prazos apertados e a gente precisava correr e chegou na véspera da entrega do projeto e a gente viu que não ia dar bom no Revit. A gente não estava preparada. A gente teve alguns problemas e a gente não conseguiu resolver e a gente não tinha tempo para buscar ajuda. Precisava já plotar, a fase de plotagem. Então, a gente decidiu passar tudo pro AutoCAD na véspera. Basicamente, a gente não dormiu nessa noite. Quem faz faculdade de arquitetura sabe como é que é, acontece de virar noite. Então, assim, se você não se planeja muito, você vira. Se você está muito apurado, você vira à noite também. No nosso caso, foi que deu errado, deu ruim. E a gente precisou passar tudo para o AutoCAD. Então, assim, deu certo. No final das contas, a gente entregou. A gente não dormiu um minuto naquela noite, mas a gente entregou o nosso projeto no outro dia. Tava bem feito? Claro que não. A gente teve um grande desgaste para fazer o básico, para entregar o básico, mas a gente também nunca tirou assim nota baixa, nota vermelha, mas claro que a gente poderia ter se saído melhor se a gente tivesse preparada para usar o programa. Então essa foi uma experiência bem traumática para mim, digamos assim. Depois disso eu fiquei com bastante medo do programa porque eu acreditava que eu ia dar conta, que eu ia conseguir sozinha. Eu já estava acostumada a me virar e não deu certo com o Revit. Talvez por falta de tempo, os prazos apertados, mas não aconteceu. A minha intenção era economizar tempo e eu perdi tempo e ainda tive retrabalho. Então, por um tempo eu pensei, acho que é melhor eu ficar no AutoCAD no Sketch mesmo, né? Depois desse episódio, eu decidi que eu ia aprender o Revit sim, porque eu sou persistente. Tinha dado ruim, mas eu ia atrás. Mas dessa vez eu ia fazer um curso mesmo. Chega de sofrer, de achar que eu dou conta, assumir que eu precisava de ajuda. Só que nesse tempo aconteceu de mudar de turno. Eu estudava de manhã e daí eu passei para a turma da noite. E, consequentemente, eu mudei o meu grupo também. No meu novo grupo, tinham duas meninas que já sabiam Revit, já mexiam. Então, eu pensei, ótimo, vou ter um suporte. Agora sim eu aprendo. E falei, tá bom, vou fazer o curso, mas eu já faço. Então, peraí. Peraí, só um pouquinho que eu já faço, né? Aquela história, postergar e deixar para depois. O que aconteceu? Uma coisa que é muito clássica que acontece não só na faculdade de arquitetura, eu imagino, que é das pessoas dividirem no grupo as tarefas conforme as suas habilidades. O que você sabe fazer melhor é o que você vai fazer, porque não tem tempo, você tem que correr. Então, para economizar tempo, para entregar logo, terminar logo, cada um faz o que sabe fazer melhor. E assim, todo mundo sabe que isso não é o ideal, isso não é bom. A gente está na faculdade, a gente precisa aprender todo o processo. É importante que a gente entenda todo o processo e saiba fazer para depois conseguir trabalhar sozinho também. Então, aconteceu isso e eu ainda não tinha feito o curso. Eu estava, enquanto elas estavam mais mexendo na parte de projeto mesmo, de Revit em si, a gente ficava eu e a outra menina ficava, né, tipo, nas ideias, auxiliando nas decisões, tomada de decisão. Só que ir lá e fazer o projeto em si, a gente não estava fazendo. E numa dessas ficou decidido que eu ia fazer a maquete do projeto, maquete física. Eu falei, beleza, vou precisar levar para casa esse projeto, então. Eu pego as medidas que eu preciso para fazer a maquete e amanhã a maquete está feita. Aí eu levei o projeto para casa. E aí, quando eu abri o projeto, eu não conseguia nem orbitar, não conseguia navegar no projeto. Quando eu mexia em alguma coisa, eu mexia em planta baixa.
Então eu não estava assim muito habituada a navegar no 3D. Para quem já está um pouco por dentro do Revit, sabe que não é difícil você pegar uma medida pelo 3D, uma cota. Só que você tem que entender de algumas coisas básicas, por exemplo, o plano de referência que você está pegando a cota. Não sabia de nada disso. Então eu apanhei muito aquele dia para fazer a maquete também. E aí, esse foi o dia do chega pra mim. Eu falei, não, chega, não vou mais postergar, eu vou fazer esse curso. Então, assim, foi muito imediato. Eu entreguei aquela maquete, acabou a semana de provas e de entrega de projeto e eu já fui atrás de fazer o curso. Me matriculei, fiz o curso, ele foi muito bom, me introduziu no mundo do Revit, sim, só que ele não era assim completo para tudo que eu precisava. Então eu estava indo para o quinto ano e eu tinha que fazer meu TCC. Eu sabia que eu não estava pronta para fazer um TCC no Revit. Só que ao mesmo tempo eu pensava que se eu não fizesse isso, ia ser tempo e dinheiro desperdiçado, porque eu ia esquecer tudo que eu tinha aprendido se eu ficasse um ano sem usar o Revit, só usando o Sketch e o AutoCAD que eu estava acostumada. Então eu tomei a decisão de fazer o meu TCC no Revit mesmo. Todo mundo achou que eu era doida na época, porque eram pouquíssimas pessoas que realmente sabiam Revit, que eu poderia recorrer se eu tivesse alguma dúvida, algum problema. Mas eu tomei essa decisão e decidi não voltar atrás. Eu tinha as minhas duas amigas que sabiam Revit e o meu orientador também, ele tinha uma experiência e ele poderia me ajudar se eu precisasse. Então eu me apoiei nisso. Caso alguma coisa desse errado, eu tinha essas pessoas a quem recorrer. Só que na prática, no dia a dia, as coisas acontecem muito rápido. Você precisa fazer, precisa produzir, e se você tem uma dúvida, tem um problema, você não pode ficar estagnado esperando o dia de você encontrar com alguém para tirar uma dúvida. Então, eu tive que me virar, basicamente. A minha intenção inicial em fazer meu TCC no Revit, é claro que era de me desenvolver no programa, fixar, realmente aprender, mas também era de economia de tempo, para que sobrasse tempo para eu fazer as outras coisas da faculdade que eu precisava. Que o TCC não é só o projeto que eu preciso fazer, tem outras coisas em paralelo para desenvolver, além das outras disciplinas. Dependendo da universidade, muda. No último ano você pode fazer só o TCC, mas no caso da minha, no último ano eu tinha algumas outras matérias também. Era uma carga horária um pouco reduzida, mas eu tinha que desenvolver projetos, outros tipos de projetos em outras disciplinas. E projeto, todo mundo sabe que é bem trabalhoso. Então, assim, a minha intenção era economizar tempo, não deu certo. Eu precisei pesquisar bastante, videoaulas que tinham disponível na internet. Tive que me virar, porque eu não podia ficar estagnada esperando o dia da minha assessoria com o meu orientador. Então, o tempo que eu pretendia economizar, eu não economizei. Só que no final deu certo, foi um ótimo aprendizado. Eu me desenvolvi muito nesse ano com tudo que eu aprendi. Então, eu tinha feito o curso, que era básico, eu aprendi muito mais sozinha fazendo o TCC e isso me permitiu saber bastante sobre o programa. Só que em compensação, o tempo que eu precisava para fazer as outras coisas, tive que me virar, tive que arrumar tempo. Então deu certo o meu TCC, eu apresentei, fui aprovada, colei grau, me formei. E aí começou a minha vida de formada. E no começo é bem difícil. Você sai da faculdade, você sente que você não sabe de muita coisa, que só tem coisa a mais para aprender. Ainda mais a arquitetura, que é uma área tão vasta, multidisciplinar, com tanta coisa para aprender. Então, nesse começo eu foquei em pesquisar e aprender sobre diversas coisas do mundo da arquitetura. E eu também tinha alguns clientes que eram indicação da minha família, de gente que me conhecia e eu passei a desenvolver os projetos deles no Revit. Eu já estava preparada para fazer isso. E a primeira oportunidade que eu tive após formada, sem contar os clientes de indicação de familiares, foi de dar aula de Revit. Então, depois de fazer o curso e fazer meu TCC e alguns projetos de clientes, eu tinha aprendido bastante
e eu fui convidada para dar aula de Revit. E assim, eu venho de uma família de professores. Tem muito professor na minha família, mais próximo é a minha mãe. E eu sempre disse para minha mãe que eu não queria ser professora. Eu via a vida que ela levava, como é que era estressante, como é que ela precisava levar prova para corrigir, fechamento de nota, tudo isso. E eu ficava, meu Deus, eu não quero isso para minha vida. E ela me dizia, mas e por que que você não tenta dar aula? Você sabe, sei lá, inglês, por que você não dá aula de inglês? Você sabe, agora que você está formada, você poderia fazer uma pós e dar aula em alguma faculdade, que não são todas as faculdades que exigem mestrado, doutorado. Algumas exigem só a pós-graduação. E eu falava, não, mãe, isso não é pra mim, não, eu não gosto disso, vou ficar sendo arquiteta mesmo. E aí me surgiu essa oportunidade. E assim, quando você é recém-formado, você abraça o que vem. Eu, pelo menos, né? E nossa, eu lembro que no meu primeiro dia que eu precisava ir dar aula, ainda não estava certo se a turma ia começar naquele dia mesmo. Ficaram de me avisar. Aí me avisaram que ia começar, mas eu tava torcendo pra qualquer coisa dar errado, não ter turma, não ter aluno, não ter fechado turma, que sei lá, não tivesse tudo certo. Eu tava querendo sumir, mas eu não queria dar aquela aula. E aí eu fui, não teve jeito. Teve turma, fechou turma, tava me esperando. Eu fui na cara e na coragem, entrei lá pra falar pra uma galera, tudo estudante universitário. Então, aí você pensa, mas eles vão achar que eu sou muito nova, eu sou recém-formada, talvez eles não vão nem acreditar que eu posso ensinar, que eu sei alguma coisa por causa da minha idade. Mas não tinha opção, eu fui. Com um monte de coisa ruim na cabeça, né? Mas fui. E aos poucos eu fui vendo que era tranquilo. Eu tinha medo de não conseguir responder alguma dúvida, de, sei lá, dar algum pau no computador dos alunos, eu não conseguir resolver. Mas cada vez que acontecia isso, de dar um problema no computador ou de ter alguma dúvida, eu via que eu era capaz de solucionar aquilo. Eu estava preparada. Era muito mais a minha mente tentando me sabotar. Então eu comecei a relaxar, ficar mais tranquila. E eu vi que eu gostava de fazer aquilo, eu estava gostando de ensinar aquelas pessoas. Conforme o medo, o nervosismo e a insegurança foram passando, eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, eu estava gostando muito de dar aula, foi uma experiência muito boa para mim. Eu não esperava mesmo. É claro que eu não fui professora assim como minha mãe, os meus familiares, de pegar turma de aluno, por exemplo. Eles dão aula para galera de ensino fundamental e médio, escola a escola. Então, é diferente, né? Eu estava num ambiente que era muito mais tranquilo, dando aula para uma turma reduzida e alunos universitários, que a galera era todo mundo estudante da turma, as primeiras. Então, eu vi que não era tudo aquilo que eu imaginava. E foi uma experiência ótima. Aí nisso eu fui chamada para trabalhar em uma loja de móveis planejados. E eu gostei muito da experiência de ser professora, mas eu queria continuar aprendendo coisas diferentes no mundo da arquitetura. Então eu fui. Essa parte já focava mais em interiores, né? Móveis planejados. Eu fiquei lá por 3 meses só, porque aí uma construtora da minha cidade achou meu perfil no LinkedIn, viu que eu era professora de Revit. Eles estavam usando só o Revit na construtora e eles me convidaram para trabalhar com eles. Então eu aceitei, porque agora eu já tinha aprendido um pouco da parte de interiores lá na loja de móveis planejados, e agora eu ia para a parte de arquitetura mesmo e obra. Então, para mim seria ótimo, seria uma ótima oportunidade. Então, eu aceitei. Eu fui para lá e é onde eu estou até hoje. Já tem um ano que eu tô lá. E lá eu trabalho com o Revit todos os dias. Eu aprendi muita coisa lá. Desde o início, tinha um mentor que me ensinou muito. E como tem muitas pessoas que trabalham com o programa, então é uma troca de informação muito grande.
Sempre que você tem uma dúvida, você consegue discutir com outras pessoas, porque nem sempre as pessoas vão saber o que você tá com dúvida. Mas a gente discute, pensa sobre, qual que é a lógica do programa? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Então, a gente consegue chegar numa solução. É ótimo ter esse contato, tá todo dia em contato com o programa, em contato com essas pessoas, com essa equipe. Então, eu evoluí muito também nesse ano trabalhando nessa construtora. Sou muito grata por essa oportunidade. Mas uma coisa que me incomodava é que quando eu deixei as aulas, as turmas de Revit, eu tinha a intenção de continuar pegando turmas nem que fosse à noite. Só que com a minha rotina, não foi possível fazer isso, eu não consegui conciliar. Até porque as turmas fechavam a maioria na parte da tarde. E algumas pessoas e amigos me procuravam pedindo aulas de Revit. E eu queria ajudar essas pessoas, só que não conseguia conciliar a minha rotina com a delas para fazer um curso mesmo. E eu não estava conseguindo atender essas pessoas mesmo assim. Mas o motivo maior de eu estar aqui com esse projeto é por eu não ter conseguido ajudar uma amiga minha em específico, que ela queria aulas e só que ela morava em outra cidade e eu trabalhava durante o dia e eu nunca consegui dar um curso mesmo para ela, consegui ensinar de verdade. Ela já tinha feito curso, mas tinha um bloqueio porque ela não praticou, esqueceu. Ela até sugeriu para eu fazer aulas online e aí me surgiu essa ideia de então levar isso para mais pessoas. Já que eu vou fazer para entregar para o máximo de pessoas que eu conseguir. Então foi a partir dessa minha frustração com essa amiga que nasceu esse projeto. Na construtora que eu trabalho, muitas vezes apareciam vagas, a gente precisava de pessoas para a equipe que soubessem o Revit e era muito difícil de conseguir. As pessoas sabiam mais o básico, assim, fazer parede, piso, fazer um telhado, umas coisas básicas, mas não avançavam muito. E a gente precisava de pessoas que pudessem desenvolver o projeto completo para auxiliar a gente. Então a gente estava cheio de trabalho e estava difícil de contratar. Às vezes a gente contratava com a intenção de que a pessoa se desenvolvesse lá dentro, aprendesse lá dentro, mas pela demanda de trabalho não era sempre que dava para acompanhar essa pessoa e ajudar ela a evoluir. Não era sempre que tinha uma pessoa para se dispor para fazer isso. Então, isso era um grande problema para a nossa equipe. Essa minha amiga, ela ainda não tinha conseguido nada desde que a gente se formou. E eu sabia da capacidade dela, eu sabia que ela era muito esforçada, muito dedicada, ela seria uma ótima pessoa para a equipe, mas ela não sabia o Revit. Então, eu queria ensinar ela não conseguia vir para minha casa para a gente ter aulas à noite, por exemplo. Então, foi daí que nasceu esse projeto. E ela é a minha maior motivação para estar fazendo isso aqui. Agora, com a minha trajetória com o Revit, eu já tenho uma boa experiência, já aprendi bastante coisa, já sei que eu sou capaz de desenvolver um projeto do início ao fim. Além de eu não, da gente ter dificuldade para conseguir pessoas para trabalhar na nossa equipe, por não saber o Revit, eu sabia que eu também poderia ajudar essas pessoas, mas na correria da empresa, eu não tinha tempo para fazer isso, eu tinha outros afazeres. Então, esse aqui é o meio que eu encontrei de ajudar quem precisa, quem tem a intenção de aprender o Revit. Eu passei por muito perrengue, foi difícil, poderia ter sido mais rápido tudo que eu fiz, eu tive que aprender muita coisa sozinha, só que não precisa ser assim para você, para as outras pessoas. O que eu passei, você não precisa passar. Você pode ter alguém que te ajude, você pode fazer um curso e ter alguém para tirar suas dúvidas. Quando eu fui aluna, do curso de Revit, eu vi que aconteciam algumas coisas que eram limitadoras, mas que eu só pude entender, compreender bem, depois quando eu fui professora e dei as aulas de Revit. Por exemplo, um grande limitador é o tempo. Você tem lá, sei lá, 4 ou 5 horas por dia para passar conteúdo e nesse tempo você tem que se virar para passar tudo que você precisa. Só que o que que acontece? Os alunos têm dúvida, isso é normal. Às vezes dá algum problema, assim, muito
negócio muito cabuloso, que você vai no computador do aluno e você pensa, mas como você fez isso? Nem eu sei fazer isso. E você precisa resolver, mas é principalmente computadores lentos. Sempre tem na turma alguém que tem um computador muito devagar. Não teria problema se você não tivesse um tempo limitado. Por exemplo, se você tem um computador devagar e você faz um curso online, tudo bem, é só o seu tempo que está envolvido nisso. Você vai conseguir desenvolver o seu projeto, fazer suas aulas e não vai atrapalhar ninguém. Só que em um curso presencial, atrasa toda a turma, porque você não consegue avançar muito e deixar um aluno para trás. Você precisa que todo mundo esteja caminhando junto. Então, esse era um grande problema e que eu entendo que esse é um dos motivos porque os cursos presenciais acabam não avançando tanto em conteúdo. É claro que não é impossível que um curso presencial seja completo, claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. É só que, pelo valor que vendem os cursos, para compensar financeiramente para a empresa que está dando esse curso e para os alunos, para encaixar com o que eles querem ou podem pagar, tem que ser um pouco limitado a quantidade de horas. Então, para encaixar tudo isso fica complicado. Então, com a minha experiência como professora de Revit, com tudo que eu vi de limitações e de problemas que aconteciam, a minha intenção agora é pegar tudo isso e adaptar, fazendo um formato com que as pessoas não tenham esse tipo de problemas, que elas consigam aprender o Revit de forma mais tranquila, mais fluida. Então, esse é o início desse projeto, onde a minha motivação foi essa minha amiga, Aninha, essa é pra você. E eu tô aqui para ajudar quem tem a intenção de aprender o Revit, quem acha que o Revit é complicado, quem nunca mexeu no Revit na vida, quem já mexeu ou já fez um curso, mas não praticou, esqueceu, quem tem algum bloqueio, qualquer coisa, se você quer se desenvolver nesse programa, eu tô aqui para ajudar essas pessoas, porque você não precisa passar pelo que eu passei, você pode realmente usar esse programa para te fazer ganhar tempo. E então esse é só o começo. E é isso aí, essa é a minha história com o Revit e o meu propósito com outras pessoas que querem aprender o programa. Eu espero que você continue acompanhando. Nos próximos vídeos eu já vou trazer conteúdo sobre o Revit mesmo. E eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para que você acompanhe. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo! Então, essa foi a minha história com o Revit. Eu agradeço se você chegou até aqui e tem 2 erros principais que eu gostaria de destacar da minha jornada. O primeiro foi eu ter postergado, eu ter adiado o meu aprendizado do Revit. Eu enrolei muito para ir atrás de um curso e provavelmente eu tinha muitas justificativas para isso, só que tudo é uma questão de prioridade e isso não era uma prioridade para mim no momento. Então, quando eu resolvi ir atrás e depois fazer meu TCC, a bomba estourou. O segundo erro foi achar que eu dava conta de fazer tudo sozinha, disso de quando eu ter dúvida eu me virar, pesquisar sozinha, ao mesmo tempo que eu ia economizar tempo para fazer o meu projeto. Tem 3 pontos da minha história que eu gostaria de frisar, que não são erros, são apenas pontos. O primeiro é que as oportunidades que eu tive depois de formada, 2 delas foi graças ao Revit. A primeira foi logo que eu me formei, que me convidaram para dar aula, e a segunda foi na construtora, porque eles precisavam de alguém que soubesse o Revit. O número de pessoas que sabem Revit é baixo comparado às que não sabem, e esse foi meu diferencial. Então pode ser que eu não teria tido essas oportunidades se eu não tivesse passado por tudo isso. Não tem como eu saber disso. O que eu posso falar é sobre o que eu passei. O segundo ponto é que tudo que eu passei de dificuldade foi por eu não estar devidamente preparada e por não ter a quem recorrer quando eu tinha problemas. O terceiro ponto é que na construtora onde eu trabalho, a gente já abriu o processo seletivo mais de uma vez para contratar arquiteto, engenheiro, estagiário que soubesse o Revit, mas a maioria das pessoas sabe só o básico e a gente precisava de alguém que fosse além. Então, fica mais uma dica que isso pode ser sim um diferencial.
Obrigada por assistir a minha história. Se você chegou até aqui, significa que você quer aprender o Revit e nos próximos vídeos eu já vou trazer conteúdo, aula mesmo, e a minha intenção é fazer aulas aprofundadas para que você entenda os conceitos, a lógica do programa, como que o programa pensa. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, então me acompanhe para receber as dicas. E se tem algum assunto em específico que você quer saber, comenta aqui embaixo ou me manda um direct para eu saber que esse assunto é relevante para você. Muito obrigada e até a próxima!